E o nosso bate-papo de hoje aqui no podcast Hub Club é com o Leandro Moraes, da L Moraes Imóveis, né, Leandro? Já há algum tempo no mercado aí. Isso mesmo. Leandro, eu gosto de começar esse bate-papo sempre perguntando, você é um cara que está no mercado há muito tempo, por que investir no mercado imobiliário de Uberlândia, Leandro? Elinho, primeiro, obrigado pelo convite, né? Um prazer participar do podcast Hub Club. Nós já temos uma amizade de longa data, né? Eu creio que desde os primeiros trabalhos aí da revista, a gente está junto. Há 5 anos, Leandro, você foi o primeiro na pandemia, nem tinha esse formato de podcast, a gente gravou um primeiro vídeo para YouTube. Eu acho que Exato. Foi na época que você já começou firme com a L Moraes ainda, você não tinha nenhuma sede própria ainda na época. Exatamente, e é isso que o mercado imobiliário traz, né? Essas boas conexões, né? Já estamos aí há mais de 6 anos como imobiliária, né? Eu tenho 15 anos de mercado imobiliário, porém, como L Moraes, aí já estamos aí chegando ao 6º ano e graças a Deus de muito crescimento. E a sua pergunta, por que investir em imóveis, né, em Uberlândia? Primeiro, Uberlândia é uma cidade pujante economicamente, né? A localização da cidade, ela é muito privilegiada, né? Nós estratégica, né? Estratégica. Nós estamos assim num eixo, né, logístico muito grande, por isso que nós somos uma referência logística que vem aí marcado por diversas fontes econômicas, né? Não dependemos somente de uma, mas nós temos a logística, a indústria, o serviço, né? A questão de tecnologia também e o agronegócio. Então, são diversos fatores econômicos que traz a nossa cidade cada vez mais em evidência, né? Pessoas chegando, né? São mais de 12 mil pessoas anualmente agregando na cidade. Isso gera uma demanda e a gente sabe que as pessoas vão precisar de moradia, né? Então, elas vão procurar ali uma casa, um apartamento, um terreno para construir. E realmente a gente vê essa crescente aí do mercado imobiliário, que ele é um sincronismo com essa questão também econômica, né? Hoje nós somos a segunda cidade em PIB de Minas Gerais, nós temos um dos maiores IDH, né? Então nós estamos aí à frente de grandes capitais, né? Então, eu digo assim, a gente tem que escolher muito bem onde colocar a nossa semente, que é o investimento, né? Quando a pessoa, né, quer investir em um imóvel, né, ela tem que escolher bem qual a cidade, qual a região, qual o bairro e aquilo que ela está buscando. E qual o produto, né? Certo, né, Leandro? Qual o produto também certo para aquela localização. Então, se ele vai morar, se é só para investir, se Exato. Ele vai, né, para ter recorrência. Uberlândia é um verdadeiro oásis do mercado imobiliário, né? Já vem há alguns anos aí tendo aproximadamente 2 bilhões em lançamentos imobiliários só no médio e alto padrão. A previsão para esse ano é de 3 bilhões, segundo o Marquinhos da Ares, são 3 bilhões. Isso. Fora o que a gente tem de estoque, que deve chegar perto de 1 bilhão, né, Leandro? Exatamente. Então, nós temos aí já alguns anos, né, que vieram as consultoras incorporadoras de fora. E que valorizou muito o produto de Uberlândia também, né? Sim. Vieram com um padrão de qualidade acima da média. Eu acho que ela nivelou por cima, né, Leandro? Exato, de 5 anos para cá, isso teve uma percepção bem clara desse produto, né? Da qualidade de produto. O mercado ele é seletivo, né? E acaba que essas consultoras que estão zelando pela qualidade, elas se consolidam e saem à frente. Aquelas que não se preocuparam, né, naquele momento de altíssima demanda e pouca oferta, e vendia tudo, né? A gente brinca que o mercado imobiliário, quando a taxa Selic ela tá baixa, né? A gente tinha uma demanda muito mais alta, muito mais veloz, porque tinha muito dinheiro no mercado, né, Célio? E já agora tem aí, um dinheiro caro tem aí agora, uns 2, 3 anos que essa realidade mudou. A taxa Selic, né, uma das mais altas aí de todos os tempos. Então, a gente sabe que tornou o dinheiro mais caro, né, para poder tirar ele. Então, ou seja, para você buscar um financiamento, né, e tá confortável para o investidor também deixar o dinheiro aplicado, né? Mas a gente sempre tem que mostrar que o momento de compra é justamente esse momento, porque o mercado imobiliário ele é cíclico. Quando a taxa Selic está alta, né, os preços tendem a estabilizar, corrige aí pelo Índice Nacional da Construção Civil, né, que é a inflação do material de construção, e não tem assim aquela valorização extrema.
onde a gente vê muitos profissionais do mercado imobiliário falhando nisso. Quando vai vender um lançamento, nós somos especialistas em lançamento imobiliário. Às vezes tem muita coisa também, Leandro. A gente sabe que o Uberlândia tem muito corretor, tem corretores competentíssimos aqui, tem um time muito bom de corretor. Aqui o Uberlândia, né? O Uberlândia respeita o corretor de imóvel, mas tem muitos mal preparados ainda para o mercado, para vender um produto de forma real para esse cliente, para o investidor, Sim. entender o perfil, né? Salim, existe isso aí, é importante. Acho que todo mercado tem, os bons e tem os médios. É muito importante, porque médios. O mercado imobiliário, ele não tem muita dificuldade de entrar, né? Para você ser um corretor de imóveis, basta você fazer um curso do Cresce, né? E falar assim, eu sou um corretor de imóvel, se insere em uma imobiliária e vai vender. Mas a maioria das pessoas, elas entram, né, vindo de outros segmentos e achando que vai ser fácil, porque o marketing hoje, você vê do mercado imobiliário, corretores bem-sucedidos, né, mostrando vendas de milhões, atrai muitas pessoas. Eu estava vendo uma matéria falando que a segunda profissão mais desejada do mundo é corretor de imóvel. Imagina. Isso é por quê? Porque tem um marketing muito grande na internet e as pessoas acham que é só entrar e faturar. E não é, porque vender é servir. É uma construção, né? Vender é servir com empatia, você colocando aquela visão no olhar do outro, né? Então, atender com essa empatia, pensando verdadeiramente em entender para atender, uma assessoria verdadeira, né? Se colocando no lugar dele, qual que é a dor dele, o que é a necessidade dele, para depois você atender. Não atender o cliente com um cifrão no olho, pensando na comissão, no dinheiro. Então, o grande erro é isso, porque aí quando vem os lançamentos, prometem, né, valorizações absurdas, que não é realidade, né? Sem análise de mercado, e onde muitos se frustram, né? Porque depois, na hora da entrega do empreendimento, fala, cadê a valorização que você prometeu? Então, a gente tem que mostrar o quê? É patrimônio, é segurança, vai corrigir seu dinheiro contra a inflação, vai valorizar sim, mas você não pode garantir essa valorização. Isso a gente não faz, né? Na nossa imobiliária, com os nossos clientes. Então, a gente nunca vai ter um cliente que vem me cobrar isso, porque a gente não faz. A gente prefere fazer uma venda consultiva, uma venda saudável, uma venda consciente, para que o cliente fique satisfeito. E eu brinco sempre assim, o cliente só é seu quando ele te compra novamente. Então, a recorrência, quando ele vai te recomendar, vale muito a pena a gente trabalhar com essa transparência, né? E você já nos conhece há um tempo, a L Moraes trabalha com isso, com valores inegociáveis. Transparência, empatia, fé, perseverança, né? Ética, humanização, honestidade. ética, humanização mesmo desse atendimento, para que a gente possa nos consolidar no mercado de uma forma sólida. Porque a grande moeda nossa, e eu creio que de qualquer profissional, chama-se credibilidade. E quando você está atendendo um cliente para comprar um imóvel, que é um valor agregado muito alto, né? Um dos produtos mais caros da prateleira, além de vários outros aí que são veículos, né? E tudo, aeronaves, né? Mas nós estamos vendendo imóveis, eles não têm limite de valores. Então, a gente tem que fazer uma venda muito sadia, muito consciente, para que a gente tenha uma satisfação naquele trabalho e também ver a satisfação do nosso cliente e a recorrência disso ao longo dos anos. Leandro, agora eu te pergunto, tem muito lançamento do Uberlândia, tem previsão para esse ano de muita coisa que vai acontecer no primeiro e segundo semestre, a gente tem os números aí, e muito estoque, muita coisa sendo entregue agora. Esse cara que investiu lá atrás, pensando na rentabilidade agora, nesse momento da Selic alta, o que você imagina que será o mercado nesse ano de 2026? A gente já vê algumas... comparativo. Sim, a gente vê algumas consultoras já entregando os produtos, né? Que veio esse boom daquele momento do mercado e agora chegou, a Selic estava baixa naquela época e foram comprando, né? Vendendo os lançamentos e agora vai entregar numa Selic alta. Quais são as alternativas, né? Que os clientes podem fazer? Buscar um consórcio planejado, inclusive o mercado de consórcio está em alta, né? Porque é uma taxa só de administração, juros menores. Principalmente para imóvel agora. Para imóvel. Né? Antigamente era mais para carro. Sim, pra planejar esse consórcio para poder quitar essa taxa, né? Esse saldo geralmente são 70% na entrega das chaves. Ou poder também estar buscando uma linha de crédito e financiamento, né? Mesmo com essa Selic alta,
Depois, como ela já está com uma tendência agora de começar a cair, né? Teve uma queda de 0,25, agora vai cair novamente. Eu estava vendo a matéria do Copom, vai soltar mais uma queda. Então, ao longo dos anos, você contrata agora, né? Financia e faz a portabilidade, né? Quando essa taxa baixar. Então, isso é possível, inclusive depois com o consórcio. Às vezes você planeja o consórcio, quando contemplar, você faz o interveniente quitante desse financiamento, né? Então, eu digo assim, de qualquer forma é positivo, porque o aluguel, ele é eterno, o financiamento é momentâneo. Então, em qualquer momento, o imóvel é imóvel, é seguro, sabe? Você está comprando ali, você está vendo ele. E mesmo o cara que está comprando para investir, para alugar também, ele vai ter a valorização do imóvel, mas a recorrência. Então, ele ganha 2 vezes. Exato, verdade, você vai ter uma renda, você vai ter uma renda passiva, né? Às vezes você vai financiar ali, mas você vai abater com aluguel, né? Uma parte disso. Quando cair a taxa Selic, você faz uma portabilidade e em tempos você pode ir aportando recursos para quitar esse financiamento. Então, é uma alavancagem de capital num produto que é muito sólido, que traz a renda passiva. E com a queda da taxa Selic, automaticamente, esse imóvel ele tende a valorizar mais. Porque esse momento que nós estamos agora, ele está mais estável, né? O gráfico do imóvel é assim, ó. Taxa Selic baixa, ele sobe, né? Aí depois a taxa Selic subiu, ele fica mais estável. Aí a taxa Selic começa a cair, ele vai começar a crescer e valorizar mais espontaneamente, além da inflação. Então, a gente sempre fala assim, não tem mercado fácil. Se o mercado está com a taxa Selic alta, nós temos, o nosso investidor, ele vai ter mais poder de negociação, né? O vendedor vai aceitar um prazo, vai aceitar um imóvel, um carro, né? Como parte de pagamento. Agora, já no mercado pujante, grande demanda, com muito dinheiro no mercado, além desse imóvel não parar de subir, o vendedor também ele vai querer uma forma de pagamento mais enxuta e com menores margens de desconto. Então, o momento é esse de comprar um imóvel, porque é o momento que a gente consegue negociar bem esse imóvel, taxas de desconto e também possibilidades de permuta, que é o que tem acontecido muito. Leandro, e também você tem opção para loteamentos também, as loteadoras que faz carteira também, né? Sim. Isso é uma opção também, quem quer investir com segurança também, e em empresas consolidadas, porque tem... em todo mercado tem sempre empresas novas entrando, empresas velhas saindo e tal. Qual que é a segurança que esse cara tem hoje de uma consultora incorporadora nova que está no mercado, ele fazer um investimento aí, às vezes, páreo com os que já existem e ter uma segurança de que essa consultora vai entregar mesmo, de verdade, e cumprir o prazo de entrega? Porque tem alguns casos aqui, Uberlândia, que o pessoal comprou e até hoje, há 2 anos, não foram entregues. Tá, você diz sobre verticais? Verticais. Tá. Então, a gente cuida muito disso, porque a gente gosta de trabalhar com consultores que já têm renome, que já têm história e que já entregaram, né, milhões de metros quadrados aí. Porém, hoje, Celim, depois daquele escândalo, né, da Incol, que a gente sabe lá de muitos e muitos anos, que abalou muito o mercado, hoje, né? Aí que não... Isso mudou muito a legislação. Então, hoje, para você começar com essa incorporação, tem o seguro, né? Tem garantias, tem o fundo, muitas vezes, ali que está por trás e que ele está lastreado por garantias. Então, a gente já viu algumas consultoras que a gente lançou e vendeu e, ao longo do decorrer do tempo, ela deu uma balançada. Porém, aquele projeto, que é uma SPE, uma SCP individualizada, né, ela vai prosseguir até o final porque ela tem um fundo garantidor. Então, sempre tem que tomar muito cuidado, né? Antes de investir. Quem é a construtora, quem está por trás. Porque senão nós, como profissionais, a gente coloca o nosso nome e depois dá algum problema e isso volta, né, contra nós. Às vezes muita gente não sabe, mas o corretor ele é corresponsável pela venda dele. Sim. Juridicamente, ele responde juridicamente pela venda também. Exatamente. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Quem que está por trás, a documentação, as certidões, né? Então, não tem nenhum imóvel hoje que a gente vende na imobiliária que não tira, antes de assinar e fazer contrato, tirar todas as certidões negativas do vendedor, do comprador. Para quê? Porque nós estamos ali para resolver problema, não para criar problema. E às vezes também, mesmo depois da entrega, quando você faz escriturar, existem os gravames, né? Que tem uma surpresa lá no cartório. Sim. Que está com gravame e não pode. Exatamente. Então, tudo isso tem que ser olhado antes. Isso acontece no decorrer do Pode acontecer, né, Célio? Então, isso pode acontecer. Estou falando que acontece, mas ainda existe isso ainda, né?
E principalmente nesse momento, tem que cuidar muito, porque assim, tem todo tipo de profissional, todo tipo de pessoas no mercado que se parecem bem intencionadas, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que é todos os setores, né, Leandro? Sim. Agora, o que você acha em Uberlândia as regiões melhores para se investir? Você fala assim, cara, para investimento ou para moradia, o que você imagina? E qual o tipo de produto para investir em Uberlândia? Celinho, nós focamos, né? Nosso lema são imóveis de oportunidade, então nós nos especializamos na Zona Sul, né, de Uberlândia, trabalhamos muito forte, casas em condomínio, trabalhamos o Parque Una, trabalhamos o WTC, né? Marileuza, trabalhamos essa região toda ali da Zona Sul. Trabalhamos o Grande Marileuza, que é o primeiro bairro planejado da cidade também, né? Um bairro incrível do Grupo Algar, que a gente, inclusive, daqui a pouco eu estou indo para lá, para um dia de campo lá, que eles vão apresentar todos os empreendimentos e o que está por vir, né? O Grande Marileuza é um bairro para quem quer morar, viver e trabalhar num local só, com muito contato com a natureza, com muita tranquilidade, um trânsito mais leve, né? Então é maravilhoso, a gente trabalha muitos imóveis ali para moradia, também comerciais. E o Parque Una nós somos especialistas, inclusive nós estamos sempre entre os primeiros, né, ali de vendas, né, da cidade, porque a gente acredita que as pessoas hoje buscam gentileza urbana, segurança, qualidade de vida, e também ter essa praticidade de você trabalhar, viver, morar, tudo em um lugar só, né? Então, a gente gosta muito de trabalhar essas duas vertentes. E isso falando em moradia e comércios, né? Mas pensando já na parte logística e indústria, a gente trabalha muito forte o Centro Empresarial Leste, que é ali entre as BRs 365 e 452, onde tem a vocação para galpões logísticos, né? E indústria não poluente. Então, as nossas principais frentes são essas, né? E a parte comercial? Tem muito empreendimento comercial para salas aqui. O que você acha que hoje é um investimento de melhor rentabilidade num futuro? É muito interessante, né, a busca, porque por muito tempo faltou salas comerciais, né, para vender e até mesmo para alugar. E agora a gente vê alguns projetos sendo desenvolvidos, né? Tanto da Perplan, tanto Build também. A Build, tanto o Parque Una, né? A gente tem alguns projetos ali, que é o IMA, o COA, o World Trade Center Una também, Corp, né? o World Trade Center em frente, né? Então a gente vê que agora a cidade pediu, a demanda existe, né? E estão sendo construídos e em breve já vai ser entregue, né? As torres ali, inclusive o tempo ali no Parque Una já vai ser entregue agora no final desse ano. A gente vai ter uma unidade da L Moraes lá. E é um hub, né, de negócios que a cidade pede, né? Então, a gente acredita muito nisso, tem a demanda, porque ali pode ser diversos tipos de negócio, né? É o advogado, a clínica médica, o dentista. Os hospitais, né? Tá tudo nessa região. Então aquela região ali é muito, muito boa, o pessoal do agro, tecnologia. É o que a gente fala. A cidade é muito pujante economicamente. Então, você vê aí, até mesmo o novo hotel inaugurou ali na Zona Sul, né? Está muito... Ainda tem demanda de hotelaria, Uberlândia ainda. Sim, tem demanda de hotelaria. E os estúdios que tá sendo a bola da vez, né? Devido ao ticket, né, Celim? Os estúdios hoje têm sido muito demandado. Só esse ano nós já lançamos 4 empreendimentos de sucesso, né? O último final de semana agora, tinham 400 Pix para 150 unidades. Nós conseguimos atender de 10 cadastros, somente 5 clientes. Porque quando deu meio-dia, já tinha acabado as unidades. Então, existe essa demanda muito grande, porque é a tendência de moradia dessa geração, né? Porque cada vez mais eles vão buscar imóveis compactos devido ao ticket. Z, né? A geração Z, porque o ticket, né, que elas vão conseguir, imóvel tá ficando tão caro, não para de subir, que acaba porque o terreno vai ficando caro, né? O custo de construção civil vai subindo, a mão de obra nem se fala. Então, essa geração talvez vai conseguir comprar imóvel compacto, né? E esse imóvel compacto, com toda a facilidade de morar, com a lavanderia comum, o conforto, né? A conveniência, o mercado, próximo, né? A faculdades, a shopping, ao Parque do Sabiá, por exemplo, ali, ao aeroporto. A praticidade, né? A medicina. Então, assim, buscando estar próximo a tudo para ter facilidade de vida, para você ganhar tempo, né?
Leandro, e também está acontecendo um movimento em Uberlândia também dos bairros tradicionais, né, também. Você pega no caso do Tibete, tem grandes empreendimentos. Você pega o Leeds, Caseca, tem grandes empreendimentos ali também, né? Sim, o Que caso é uma oportunidade também. O caso do Tibete, né, tá acontecendo que o grupo, né, com ali do Center Shopping, vendo esse desenvolvimento da cidade em alguns master plans que estão sendo desenvolvidos, eles estão também criando de uma forma muito inteligente em torno do Center Shopping. Adquiriram vários imóveis ali para poder começar a verticalizar diversos tipos de prédios ali, né? Verticais. Então, isso traz, né, a mais desenvolvimento local, mais valorização, né, ao lado ali, né, que ali é um coração. A gente pode falar que hoje é o coração da cidade, né, Célio? A cidade desenvolveu muito ali em virtude do Center Shopping, na verdade, né? Sim, e aí esses bairros, né, tipo como Caseca, né, como... Leeds ali, né? Leeds, Martins. A gente vê alguns projetos verticais já modernos também chegando. Eu pego o caso da Pérsia, no bairro Leeds, né? Exato. Também. Então é um bairro que é residencial de grandes casas, né, gigantescas, né, que antigamente era muito comum. E hoje as pessoas estão buscando mais o quê? Praticidade com segurança. Então é onde que os verticais, né, bem projetados, eles ganham protagonismo, né, onde que tem a demanda que as pessoas, por exemplo, os pais, os avós moram ali no Leeds e querem comprar um empreendimento como o da Persa, por exemplo, né, que é aquela esquina ali charmosa demais, né? Tradicional, né? Do Fundinho, num bairro perto de um bairro tradicional que é o Fundinho, né? Exatamente. Então, assim, Petra, né? Que é o empreendimento deles lá, que já está sendo um grande sucesso, um projeto magnífico, maravilhoso. Então, é isso, Celinho. E outra é o Parque Sul, né? Que a gente não pode esquecer. Não pode esquecer do microbairro ali, que é muito charmoso ali. Que eu fiquei impressionado ali, que foi desenvolvido pelo Vasquinho, né? Um projeto, assim, muito diferenciado. Grandes incorporadoras já estão fechando as suas áreas de incorporação, né? Tem um verde, eles estão preocupados muito com essa gentileza também urbana. O verde ali, onde vai ter centros de negócio, vai ter hospital, vai ter clínicas. Tudo conectado com a natureza. Muito, e muito seguro também, né? E também num bairro, anexo ali ao bairro, né? Que é o Itapema Sul, que é o Caraíba, que está tudo ligado ali, que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. E a valorização imobiliária que esses empreendimentos trazem, né, Leandro? Sim, também. Para a região, para quem já tem imóvel lá, valorizou bastante. Sim. Então, a valorização, ela é isso. O terreno, ele é escasso, né? Então, quando chega o desenvolvimento, ele valoriza tudo ali em volta. E ele vai ficando escasso, porque está só dentro do perímetro urbano, né, Sérgio? Então, por isso que o imóvel ele é um corpo muito vivo, porque ele não para de valorizar, né? Vem uma notícia, vem um empreendimento, ele valoriza tudo em volta, e aí ele já se torna escasso, só tem mais uma área, só tem mais um lote, só tem mais essa disponibilidade, e ali o preço ele é agregado, né? naquele valor, que depois tem que ser desenvolvido com muita mão de obra, com muito material, e toda essa cadeia ela não para de crescer, né? Então, por isso que é relativa essa questão da gente falar assim, vou deixar meu dinheiro parado na renda fixa, né, no banco, porque está me rendendo 1%. Tá, mas está te rendendo 1%, mas tem o fator de inflação. Então, você não está tendo 1%, porque tem inflação que está comendo aqui. Porque aqui, com o dinheiro rendendo 1%, você não tem nada que vai valorizar sobre ele. Agora, quando você compra um imóvel de forma inteligente, você tem uma renda passiva e você tem a valorização. Então, você se protege contra a inflação. Então, a gente sempre traz essa visão para o cliente, sabe? Ô, Leandro, e não é só... Nós estamos falando, assim, das regiões nobres, né? E o Uberlândia está crescendo muito nos periféricos, né? Em volta. Você pega aí Morumbi, Luizote, com a chegada da Pacaembu. Tem muitos empreendimentos de loteamentos aí de Minha Casa Minha Vida. Então, o Uberlândia ele não para de crescer em momento algum. E tem investimento para todos os bolsos, né? Para qualquer um que quer investir, você tem a oportunidade de investimento imobiliário, né? Exatamente. A Incorporadora Verde agora vai lançar um empreendimento, né? Próximo. O Uberlândia é muito democrático para isso, né? Então, naquelas regiões, igual você falou, né? Periféricas, né? Que é onde tem as extensões do perímetro urbano, né? Que está vindo para Pacaembu e diversos outros empreendimentos, demonstrando uma necessidade de moradia de pessoas que estão agregando a cidade, estão vindo de fora, né? Estão vindo para trabalhar. Hoje falta mão de obra em vários segmentos da nossa cidade.
Quantas rodas de negócio que a gente senta, de pessoas, de network. Todo segmento falta. Qual que é a principal dor do assunto? Não tem mão de obra. É gente. Não tem mão de obra. Então, assim, a cidade está recebendo muitas pessoas de fora, né? Do Triângulo Mineiro, das cidades próximas e até mesmo, né, de São Paulo, para poder estar ocupando aí uma demanda de trabalho que a gente não está conseguindo suprir, e para isso essas pessoas, mais uma vez, precisam de morar. Então, eu sempre falo, imóvel é objeto de desejo e necessidade das pessoas. Você vai casar, você precisa de um imóvel. Seus filhos começam a vir, você precisa de sair para um imóvel maior. Aí os filhos vão casar, eles precisam de imóvel. Aí, quando você vê que está muito grande a casa, você vai para um imóvel menor. Então, é muito dinâmico o mercado imobiliário, né? Então, é por isso que é tão crescente, né? Desde quando... A gente sempre brinca, os nossos avós, quem compra terra não erra, quem compra imóvel não erra. Eu tenho diversos exemplos, sério. Desde 2012, 2008 foi quando eu vendi meu primeiro imóvel, quando eu comecei no mercado a me despertar, 2008. E de lá para cá, né, veio uma crescente aí de experiências que a gente passa. E 2012 eu comecei a vender as áreas ali no centro empresarial a R$50 o metro. Hoje elas são 400 e já vai passar para 450. Então quem investiu ganhou dinheiro. Isso deu mais de 800%, isso deu 60% ao ano de valorização de uma terra, de um terreno. Então, isso é a prova viva, um dos exemplos que eu tenho daquilo que a gente faz, né? Quando a gente vê os empreendimentos ali da Vinhedos, aqueles apartamentos, aqueles prédios, foram lançados a 5 mil, 6 mil reais o metro quadrado, hoje é 12, né? Então... isso é muito bom, porque quando você compra um imóvel sabendo que tem um ciclo de valorização, que você não pode querer ser imediatista, não tem nada melhor que isso, né? Então, resumindo, né, Leandro? Uberlândia é uma excelente cidade para se investir no mercado imobiliário, né? Com certeza, e a prova disso é a própria demanda, né? A quantidade de lançamentos, esses 2 bilhões de lançamento que vem sido recorrente ao longo desses anos, mostrando a grandeza desse mercado. É uma cidade que está pronta para o crescimento em termos de saneamento básico, em termos aí das empresas de fora que estão chegando, né? O data center de inteligência artificial, que vai vir bilhões e bilhões de investimento. Nós temos hoje a planta da Coca-Cola, né? A mais tecnológica do mundo, né? Nós temos aí o aeroporto... essas pessoas vão precisar de lugar para morar. E o aeroporto recebendo aí investimentos, né? O prefeito já disse que quer voos já internacionais aqui, em alguns trechos. É uma cidade, assim, que cada vez mais tem chamado a atenção do mercado em geral, tá? O World Trade Center, por exemplo, é uma bandeira de um empreendimento com business club, de negócio internacional, que não é qualquer cidade que tem. Então, aqui em Uberlândia, estamos recebendo, né, esse projeto. Então, o que vem por aí são... coisas muito grandes, né? Grandes marcas, grandes nomes que estão chegando à nossa cidade, e realmente que a gente cada vez mais vai tendo esse peso de uma capital, né? E que em muitos pontos nós estamos ainda à frente já, né, da capital, porém a gente ainda ocupa a 2ª posição em PIB, mas eu creio que é uma cidade que não tem limites, né, de crescer, porque pela localização que nós estamos e pela toda a questão estratégica, econômica, política que está inserida na cidade, nós estamos numa vertente aí que realmente o crescimento é inevitável. Eu queria te agradecer por esse bate-papo aqui, né? A gente vai aprendendo a cada dia do que é Uberlândia e de pessoas que gostam de Uberlândia. Então, te agradecer pelas informações que você trouxe. Eu acho que foi de grande valia para todos nós. Eu te agradeço a oportunidade, Celi, mais uma vez, né? Eu sou entusiasta aí do mercado, né? Eu amo o que eu faço. E sempre você pode contar comigo aí para a gente estar juntos aí, né, nessa parceria, para estar trazendo, né, para o nosso público todas essas informações sobre o mercado imobiliário da cidade de Uberlândia. Tá bom? Obrigado, Leandro. E o Hub Club fica por aqui. Próxima semana tem mais. Isso aí.